Amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos. Estou aqui para falar diretamente ao ponto, que é a partir de qual tamanho da próstata o homem tem um risco aumentado de ter câncer de próstata. Além disso, eu vou aproveitar esse vídeo para falar sobre os riscos do aumento da próstata, quando é necessário fazer uma biópsia de próstata, qual o valor normal do PSA para um homem de 70 ou mais ou menos de 70 anos, quais são os fatores de risco para o câncer de próstata, quando o PSA é considerado alto. Então, a ideia é responder algumas perguntas aqui do dia a dia, do consultório, e esse vídeo fica bem objetivo para ajudar você a chegar na sua consulta médica sabendo um pouquinho mais sobre o seu quadro clínico e o que perguntar para o seu médico, certo? Se você não me conhece, eu sou o Bruno Benigno, médico urologista, uro-oncologista, trabalho aqui em São Paulo, sou diretor da clínica Uro-Onco e também um dos médicos do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Para saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, acesse o www.clinicauroonco.com.br, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para ficar sabendo quando houver conteúdo novo. Então vamos lá, a partir de qual tamanho da próstata é perigoso para câncer? Então vamos lá, próstata aumentada às vezes causa muita dúvida, né? Será que eu tenho câncer de próstata ou não? E a resposta é muito simples. Homens com próstatas pequenas ou próstatas grandes têm o mesmo risco de ter câncer de próstata. Então, primeiro conceito, o tamanho da sua próstata não é importante para definir se o seu risco é maior ou menor. Os principais fatores de risco são idade acima de 60 anos, ter um pai ou um irmão que tiveram câncer de próstata. Homens de raça negra têm 4 vezes mais risco de ter câncer de próstata quando comparados com os homens orientais. Então, o risco maior é nos homens negros, depois nos homens brancos, depois nos homens hispânicos e, por último, nos homens orientais. As razões para isso elas não são completamente elucidadas nos dias de hoje, mas esses são os principais fatores de risco para você apresentar um câncer de próstata e não o volume da sua próstata, ok? Qual o tamanho normal de uma próstata de um homem de 50 anos? Bom, na média, a próstata de um homem jovem até 20, 30 anos é de 35 gramas. Mas com o passar dos anos, a próstata vai crescendo mais ou menos 1 grama por ano, 0,8 gramas por ano. Portanto, um homem que tem aproximadamente 50 anos, ele pode ter, na média, uma próstata em torno de 50 gramas, de 50 até 55 gramas. Claro que isso é uma média populacional, é igual à altura. Tem homens que têm 1,60 m, 1,40 m, tem outros homens que têm 2,20 m. Então, a próstata também tem essa mesma característica. Em alguns homens, a próstata vai crescer muito mais rápido. E aí vem questões relacionadas à própria genética do paciente, ou fatores externos, por exemplo, sedentarismo, diabetes, obesidade. Tudo isso leva à produção de fatores de crescimento inflamatórios e que aceleram também o crescimento da próstata. Portanto, eu já falei os fatores de risco aqui para a hiperplasia benigna da próstata. Então, muito importante você entender qual é o valor normal de uma próstata, que é bem variável de homem para homem, ok? Próxima pergunta é: quando a hiperplasia da próstata vira câncer? A resposta é nunca. A hiperplasia nunca vai virar o câncer. O câncer pode surgir no meio de áreas de hiperplasia da próstata, mas não é a hiperplasia que é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer. Como eu falei lá atrás, você pode ter uma próstata considerada normal, 30 a 35 gramas, e ainda assim desenvolver o câncer de próstata. Então, descorrelacione essa ideia de tamanho da próstata e um risco maior de ter câncer. Isso não acontece, ok? O que fazer quando a próstata está aumentada? Bom, a próstata está aumentada é um fenômeno que vai acontecer com todos nós homens aí a partir dos 40 anos de idade. Isso é um fato. Então, quando ela começa a crescer, ela pode estreitar o canal que passa dentro dela, que é a uretra. E aí começam os problemas, porque a bexiga tenta esvaziar, ela tem dificuldade, o jato fica fraco, o homem não consegue esvaziar completamente a bexiga, demora para urinar, tem que voltar várias vezes para tentar esvaziar, acorda muitas vezes à noite e podem até surgir sinais de incontinência urinária em casos mais avançados. E por último, até a retenção urinária. Então, a primeira coisa que o médico tem que fazer é uma boa conversa com o paciente, né? Investigar os tipos de sintoma que ele tem, se eles são diurnos, noturnos. Segundo, entender qual é a intensidade dos sintomas, se são leves, moderados ou sintomas severos. 3. Se ele tem algum fator de complicação, por exemplo, retenção urinária, incontinência urinária, sangramento, infecção urinária de repetição, formação de pedras dentro da bexiga, né, hidronefrose, que é a dilatação dos rins. Tudo isso pode dizer para o médico se aquele homem tem sintomas leves ou se ele tem sintomas muito graves. E o tratamento vai passar por 3 estratégias. Primeiro, mudança no estilo de vida. Então, fazer mais atividade física, comer melhor, dormir com mais qualidade, isso é muito importante. Segundo,
utilização de remédios. Dois tipos de medicações podem ajudar a diminuir o tamanho da próstata. A primeira classe de medicações são os alfa-bloqueadores, que eles fazem o quê? Eles relaxam a musculatura da bexiga e relaxam a musculatura, algumas fibras de músculo que tem dentro da próstata. Isso aumenta o calibre do canal e o homem consegue urinar melhor. Os principais representantes dessa classe de medicações são a tansulosina e a doxazosina, tá? Repito, tome cuidado para não usar essas medicações de forma autossuficiente. Nada de automedicação, consulte seu médico. E a outra classe de medicações são os inibidores da 5-alfa-redutase. O que é isso? É uma enzima que converte a testosterona dentro da próstata numa outra proteína de alta potência, que é o DHT. O DHT ele tem 10 vezes mais potência do que a testosterona. Então, quando eu inibo a ação dessa enzima, eu diminuo o efeito do DHT dentro da próstata, logo eu levo a uma redução de até 30 a 40% do volume da glândula, melhorando o jato urinário. As duas principais drogas nesse cenário são a finasterida e a dutasterida. Existe uma terceira classe de medicamento que são os inibidores usados para melhorar a ereção, como a tadalafila. A tadalafila também pode ajudar nessa melhora do fluxo urinário quando usada de forma contínua, ok? Numa dose bem específica. Então, espero ter ajudado. E por último, claro, quando os remédios não funcionam, a gente sabe que em torno de 40% dos homens que começam a tomar o remédio em 5 anos, eles acabam precisando passar por uma cirurgia. E a cirurgia vai desde uma raspagem, que é um procedimento feito pela uretra do paciente, chamado RTU de próstata, que pode ser feito com bisturi bipolar, com bisturi a laser. Mais recentemente nós temos o ROLEP, que é uma espécie de enucleação da próstata, e mais recentemente técnicas pouco invasivas, como os grampos intrauretrais, o urolift, ou a vaporização do tecido da próstata através do vapor d'água aquecido, que é a técnica do Rezum, que já estão disponíveis no Brasil desde 2023. E por último, as técnicas robóticas, como a prostatectomia robótica, que nós usamos para próstatas acima de 80 gramas. Então, é uma indicação um pouco mais restrita, ok? Bom, a próxima pergunta, quando o PSA é considerado muito alto? Bom, o PSA é considerado alto acima de 4, preocupante acima de 10 e muito preocupante acima de 20. Então, se você tem um PSA acima de 4, o seu médico sempre vai investigar. Mas, homens com um PSA menor que 4, por exemplo, 3,5, mas que tem histórico familiar, que o médico detecta um nódulo no toque, ou enfim, tem sintomas muito importantes, e a relação do PSA livre e total é uma relação menor que 20%, esses homens têm mais risco de ter câncer de próstata. Provavelmente esses aí vão ser selecionados para fazer uma ressonância e depois podem até fazer uma biópsia de próstata, caso a dúvida da existência do câncer de próstata persista. Então, muito importante. Outro ponto importante é quais são os sintomas da próstata aumentada e quando a biópsia é indicada. Bom, sintomas da próstata aumentada eu já falei, jato fraco, vontade de ir muitas vezes no banheiro, acordar muitas vezes à noite para urinar, infecção urinária de repetição, dilatação dos rins, são sintomas de próstata aumentada. E quando é necessário fazer uma biópsia, toda vez que o seu médico vê um PSA alto e uma próstata também alterada e ele suspeita de que possa existir um câncer na sua próstata, ok? O que é bom para diminuir o PSA? Bom, essa é a nossa última pergunta. O PSA ele pode diminuir de 3 formas, basicamente. 1. Mudança de estilo de vida. Então, mais atividade física, sono melhor. Isso vai diminuir os fatores inflamatórios no seu corpo. Diminuir esses fatores inflamatórios que estimulam o crescimento da próstata, o seu PSA tende a cair. 2. Utilização de medicações específicas para diminuir o tamanho da próstata. Finasterida, dutasterida, tansulosina ou associações dessas drogas. E 3. Tratamentos cirúrgicos também podem ajudar a diminuir o PSA. Bom, espero que essas informações tenham ajudado você a chegar na sua consulta médica, tendo um pouco mais aí de conteúdo para poder entender um pouco mais o seu quadro clínico e participar do seu tratamento ativamente. Eu realmente acredito que pessoas bem informadas vão fazer melhores decisões e vão participar mais e terem melhores resultados quando entendem exatamente o que acontece com o seu corpo. Mais uma vez, obrigado pela atenção e até a próxima.